Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu podcast Pode Me Contar. E hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, que é o Dr. Daniel Braga, endocrinologista e ortomolecular. Ele veio aqui para trazer para a gente muita informação importante, tirar dúvidas, não só sobre o envelhecimento, menopausa, suplementações, modulações hormonais. Ele vai falar um pouquinho de cada coisa. E a gente pegou algumas questões importantes, né? Perguntas que vocês mandam pela internet, e a gente vai conhecer um pouquinho desse mundo, né, dos hormônios. E aí, doutor Daniel, tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vindo. Obrigado. E a gente queria saber, assim, em primeiro lugar, né, o que é endocrinologia, né? Quando que a pessoa precisa procurar um endocrinologista? Qual é a situação que levaria o paciente a procurar um endocrinologista? Então, a endocrinologia é a especialidade que trata das glândulas essas que produzem hormônios. A maioria dos pacientes procuram porque tem dúvida de problemas, se tem ou não problemas na tireoide, que é a glândula que nós temos aqui no pescoço, que produz os hormônios T4 e T3. E outros ficam preocupados, já estão com problema na glicose, né? Opa, eu fui em outro médico, ele disse que minha glicose está um pouco alterada aqui, será que está mesmo? Então eu vim te procurar, que no caso quem regula isso é o pâncreas, que produz insulina, que é um contrarregulador, praticamente o único hormônio que a gente tem, que faz a glicose baixar no sangue, no corpo. E nós temos outras glândulas, poderia citar uma que talvez seja um pouco menos conhecida, que é a antiga suprarrenal, ou adrenal, que fica em cima do rim, ou às vezes ao lado, por isso que mudou de nome, de supra para adrenal. E ela produz o cortisol, que é um hormônio que a gente chama de luta ou fuga, né? Aquele que antigamente, no período das cavernas aí, o homem tinha que ou correr do leão ou tentar encarar ali a fera. Poderíamos dizer o chamado hormônio do estresse? Do hormônio do estresse. E hoje em dia o estresse anda junto com a gente, né? A gente esse é um dos grandes desafios. Então muitas pessoas hoje que procuram um endocrinologista são pessoas que estão se sentindo cansadas, que querem saber se esse cansaço está relacionado, essa falta de energia, está relacionado ou não com a questão hormonal ou alguma questão metabólica. Haja visto que hoje essa oferta exagerada aí de produtos prontos para comer, né, processados, industrializados, etc., cheio de conservantes, corantes, que é um dos grandes inimigos, vem causando essa epidemia de obesidade. Ela acaba também alterando o metabolismo das pessoas e muitas vezes criando a tal síndrome metabólica e sendo a causa de alterações não só que se limitam ao campo metabólico, que também é da área do endocrinologista, mas também afetando os hormônios de uma maneira geral. Tá, então a gente poderia dizer que a pessoa que tem uma pré-diabetes, problemas de tireoide, problemas que afetam o peso, problemas que menopausa. Menopausa, que é quando a mulher para de passar da idade fértil, perde o estrogênio, que é o principal hormônio, e no caso do homem, uma maneira popular de dizer andropausa, que quer dizer quando começa a ter baixa de testosterona, que é mais lento do que na mulher, que é um fenômeno mais agudo, e vários outros, né? Aqui é vasto o campo do endocrinologista, porque você tem desde problemas que pegam outras áreas, como a questão da osteoporose também, que pode também acontecer no homem, mas geralmente numa idade mais próxima de 60, 70 anos, e que na mulher já a partir quando ela entra na menopausa pela perda do estrogênio, que controla muito a massa óssea. Ok. Então, e aonde que entra aí a medicina ortomolecular? A medicina ortomolecular, ela é muito bom para o endocrinologista, no meu caso, também conhecer ortomolecular, que eu já trabalho com isso há mais de 25 anos. Não existe uma faculdade de ortomolecular, existe uma faculdade de medicina que você faz e depois você procura se especializar nisso, através existem pós-graduações, existem cursos, congressos, e isso é muito interessante, porque eu vejo, já há muito tempo criou-se uma polêmica, né, em torno da ortomolecular, porque na faculdade nós somos ensinados a tratar de doenças agudas. E tem uma grande dificuldade dos médicos convencionais
de quando o processo vira crônico. E a ortomolecular contribuiu demais para várias doenças crônicas. No campo no sentido positivo, né? No sentido positivo, no campo da cardiologia, no processo que a gente chama de isquemia e reperfusão, pessoas que têm problemas de... O que seria esse negócio de isquemia e reperfusão, né? Por exemplo, uma pessoa infarta, né? O primeiro você tem angina, aquela coisa que o coronário tem um espasmo, diminui o sangue correndo ali, e depois, quando ele reperfunde ali, volta à circulação, você tem a reperfusão. Isso é um fenômeno muito preocupante, porque é muito gerador de radicais livres, que são espécies tóxicas de oxigênio, que causam muito danos ao tecido, no caso, ao tecido cardiológico. Isso, quando acontece na articulação, também tem esse fenômeno na articulação, você começa a ter aquelas dores de artrose, artrite. E a ortomolecular ajudou muito nesse campo também, através de substâncias como glucosamina, condroitina, as pessoas entenderem melhor esse processo. Depois veio o colágeno do tipo 2, que é o C2. O que seria, então, peraí, a ortomolecular, ela trabalha com que tipo de moléculas? É o quê? As pessoas inicialmente achavam que a ortomolecular é aquela coisa das megadoses de vitaminas, corta cabelo, manda para o laboratório. E hoje sabe-se que é muito mais que isso. Por isso que às vezes a pessoa vai no ortomolecular com uma ideia fixa, rígida daquilo que faz uma ortomolecular. Tem também. Também, déficit de vitaminas, você pode avaliar de várias formas como esse déficit ocorre. Não precisa ser só dosar no cabelo, você pode também no sangue, você pode, muitas vitaminas e minerais, você pode dosar ali. Exemplo da vitamina D, que hoje é tão falada, né? A questão da vitamina do sol. Mas, enfim, nessas doenças crônicas, a contribuição foi, como eu falei, na área da cardiologia, até na área da urologia, na questão do óxido nítrico, que ele é vasodilatador, ajuda homens com disfunção erétil. Antigamente a gente falava aquela palavra que ninguém gosta de ouvir, impotência, né? Aí mudou-se, floreou ali, né? Disfunção erétil. Aí ficou mais fácil de encarar essa questão. E é muito interessante isso, porque além da questão do óxido nítrico, a gente tem o hormônio testosterona que ajuda nessa liberação do óxido nítrico. A gente tem substâncias como aminoácidos, como a arginina, que ajuda na vasodilatação também, que pode... e você associa isso à vitamina C. E aí você começa a usar várias substâncias que vão já desde o início do mecanismo dessa cascata de vasodilatação até o final. Nesse final da cascata é, por exemplo, onde age os Viagras da vida, né? Não sei se posso falar no comercial, mas como já é muito conhecido, né? Todo mundo. Mas enfim, essas substâncias que ajudam, né? Como a tadalafila, que hoje também é super conhecida. E uma das contribuições da ortomolecular é que antes fazia o quê? O cara tomava aquela dose alta antes da relação. E hoje o pessoal da ortomolecular começou a usar em doses mais baixas diariamente, para a pessoa não ficar preocupada com aquilo. Pô, agora eu vou ter relação, preciso tomar isso aqui. Desconfortável até. É muito ruim. Aí começaram a fazer o quê? Não, dá dose baixinha, que ele vai ter o efeito e não precisa ficar preocupado com aquilo. Não precisa ficar tenso naquele dia, eu tenho que tomar aqui uma hora antes, não sei o que e tal. Não, agora ele toma, fica bem, né? E já está tomando outros nutracêuticos, vitaminas, minerais, aminoácidos, e sente que tudo isso ajuda ao organismo. Então a gente poderia até dizer que a ortomolecular é o futuro, né, da saúde. A ortomolecular, ela ajuda no equilíbrio do organismo, né? É isso que significa a palavra ortomolecular, reequilibrar o organismo quando ele sai do seu equilíbrio, da sua homeostase. Aí ele desvia e você tenta trazer de volta, porque o corpo, o ser humano, o organismo ele sempre tenta voltar para o eixo dele, para o organismo. Você só tem que, às vezes, dar um empurrãozinho para que ele faça isso. E essa é a intenção da ortomolecular. E se a pessoa fizer um tratamento desse e ela não mudar os hábitos de vida que causam processos inflamatórios e outros danos, adianta? Não, você tem que mudar. É muito importante, geralmente quando as pessoas vão, meus clientes vão no consultório, eu converso tudo isso com eles. Né? Olha só, você tem que melhorar a sua alimentação, você tem que praticar atividade física, você tem que fazer também uma coisa que ajude no seu controle, na modulação. A gente fala muito em modulação do estresse. E essa palavra antes era má vista pelas pessoas. Sim. E hoje você encontra vários artigos falando sobre modulação hormonal, modulação disso, daquilo, porque é uma palavra que explica melhor. Você quer um exemplo da própria que eu já tinha falado? Como é que age o colágeno tipo 2? O pessoal vê, peraí,
Condroitina, glucosamina, aquela coisa de 1,5 gramas que eu tomo, eu sei que vai lá ajudar a formar minha cartilagem. E essa coisinha de 40 miligramas, como é que age isso? Ela vai lá no intestino, nas placas de Peyer que a gente tem, que é onde muito do nosso sistema imunológico, uma grande parte do nosso sistema imunológico, como já dizia o saudoso Hélio Povo, né? Ele está no nosso segundo cérebro, que é o intestino, mas enfim, essas 40 miligramas vão lá e eles interagem nessa porção do intestino e provocam uma modulação do sistema imunológico para que as boas interleucinas, elas vão lá na articulação que está às vezes inflamada, e provoca uma desinflamação. Não é um processo rápido, é um processo lento, então por isso você tem que insistir, tomando 1, 2, 3 meses, para aí começar a ver o resultado. Sim. Por isso, às vezes, a pessoa está tomando 15 dias, pô, esse negócio não está funcionando. Sim. Mas, pô, como é que você quer que funcione uma coisa que o teu organismo tem que ir aos poucos O organismo ir lá... demorou anos para fazer a inflamação. Para você desgastar a articulação, você não foi de um dia para o outro. Isso. A não ser que seja um processo, um trauma, uma coisa Sim. aguda. Mas não, foi um processo que foi um desgaste crônico, e aí você precisa, aos poucos, ir desinflamando essa substância indo lá aos pouquinhos, quer dizer, você mandando, né, o corpo entendendo que está havendo um problema ali, ele vai lá e aos poucos vai desinflamando. Sim. E aí, à medida que você vai tomando, você fala, tem uns 3 meses que estou tomando isso, aí parece que realmente já não sinto aquela necessidade de tomar anti-inflamatório. Porque a gente não vai dissociar, não vai parar de tomar o anti-inflamatório, aquilo que a gente aprendeu na faculdade. Você está com uma dor, né? Não adianta tomar vitamina para dor. Dor aguda. Não adianta tomar uma vitamina para... Quer dizer, pode até ajudar, né? Mas está com a pneumonia, um antibiótico ou outras coisas para melhorar. Mas aí você usa em conjunto o restante. E essas coisas, elas demoram muitas vezes a atuar. Então você primeiro atua no processo agudo, toma lá, se for o caso da dor, tem um anti-inflamatório, mas você não pode tomar anti-inflamatório de eterno, né? 30, 60, 90 dias, você acabou com o teu estômago, vai ter outros problemas. Com fígado, com outros rim, exatamente, como você falou, efeitos colaterais. E aí você entra com essas outras substâncias. Sim, eu costumo dizer sempre para os pacientes que eles demoraram tanto tempo para chegar naquele estágio, não é de um dia para o outro que a gente vai reverter, né? Precisa de um tempo para a medicação agir, para a suplementação, né? Para o corpo voltar para o que você falou, que é o equilíbrio, a homeostase. Né? Então, aproveitando que você falou do colágeno, né? Eu vou aproveitar o gancho e vou perguntar se você pode falar para o público, para o pessoal, a diferença do colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, se isso realmente funciona, não funciona. Fala aí pra gente que isso é uma polêmica na internet. É verdade, é uma polêmica. A cada vez os colágenos vão ficando melhores, eles vão entendendo mais como é que funciona esse mecanismo, porque o grande desafio do colágeno é você absorvê-lo. Então você conseguir ingerir, ser absorvido, ele ser remontado ali dentro do seu organismo e atuar onde você quer, que no caso do colágeno tipo 1 é a pele, melhorando a flacidez, melhorando a elasticidade e tudo mais, ou aquele brilho, aquela coisa... O viço da pele. Isso. E o tipo 2 é o que a gente já acabei de falar, né? O colágeno tipo 2, que eu usei vários exemplos aqui. E a questão do colágeno, o pessoal às vezes fala, se a gente parar assim, o que é o colágeno? Colágeno, se você pensar bem e lá no microscópio, o que ele é? Só uma sequência de aminoácidos. Isso. E se você pensar, peraí, mas sequência de aminoácidos eu tenho isso também no whey protein, por exemplo. Né? Aí muitas pessoas falam assim, mas se eu tomar whey, eu posso também melhorar a pele. Pode. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas acabam tendo acne com o uso de whey. Então, se você quer melhorar a sua pele, algumas pessoas são sensíveis ao whey, porque o whey é o que é? A proteína do soro do leite. Então, até criancinha toma, né? Mas só que criancinha é um outro... Sim. é um outro ser, né? Outro metabolismo ali e tal. Mas no adulto, às vezes, esse whey vai dar esse problema. Já com colágeno é mais difícil ver esse tipo de problema no dia a dia com meus pacientes. Entendi. Esse é o problema da acne, por exemplo. Então, o colágeno tipo 1, colágeno para pele, o colágeno que age, né, no skincare, que a gente chama, né, é verdadeiro, ele existe. Ele existe, pode ser benéfico, mas, de novo, você vai ter que sempre olhar para a pessoa, para o indivíduo, e ver como aquela pessoa vai reagir àquilo, se ela vai ter um bom efeito, porque cada pessoa tem um metabolismo diferente, é única, e não dá pra gente querer que todo mundo, sei lá, vou tomar um X colágeno
e vou ficar bem, X whey, vou ficar bem. Você vai ter que, às vezes, ir trocando, pô, esse colágeno aqui não foi bom para você. O que tal a gente tentar um outro, de repente, com esse aqui você responde. Sim. E aí você vai vendo como então, é que a pessoa... pode ter um colágeno que funciona para uma pessoa e o colágeno que não funciona. Que não funciona também. Não, minha amiga tomou esse, mas não, sua amiga não é você. Exatamente. E tem a questão que a gente falou, né? Alimentação, sono, hidratação, toda essa questão de estilo de vida que vai influenciar também daquela molécula entrar, ser absorvida, ser reconstruída lá dentro e funcionar também, né? A mudança de hábito é fundamental. Não adianta a pessoa, às vezes, querer que seja um medicamento ou suplemento, ela resolva os problemas que ela não quer se preocupar com alimentação, com atividade física, com manejo do estresse, e quer, às vezes, só que a cápsula, o comprimido ou pozinho resolva. E aí não adianta, né? Vai ser enxugar gelo. Sim. E assim, na sua opinião, você acha que adianta só tomar colágeno sem fazer procedimentos? Você acha? Te peguei. Pegou mesmo. Mas daí depende do procedimento que a pessoa for fazer e com quem fazer. Alguma coisa. Você acha que tem que associar para ter um resultado melhor? Muitas pessoas, o que eu vejo na prática... É que você trabalha com muitos dermatologistas, né? Sim. Na prática eu vejo é que quanto mais procedimentos, se a gente pode chamar assim, né, a pessoa tem lá um problema, né? Vamos dizer assim, eu quero emagrecer, quero ganhar massa muscular, quero perder gordura, eu quero ficar mais nova, eu quero isso, quero aquilo, etc. e tal. Então, quanto mais procedimentos a pessoa fazer, então tudo bem, vamos lá. Melhorar sua alimentação, fazer atividade física, como eu falei, né? Ver a respiração, meditação, relaxamento. E vamos também, existem também essa possibilidade terapêutica, esses procedimentos você pode fazer aqui, seja com essa, até mais essa parte, né? Seja com aparelhos, ou seja com estímulos injetáveis. Tudo isso, quanto mais coisinhas dessa ela associar no dia a dia, maior chance de êxito ela vai ter. Ótimo, tá bom. E você acha que então é possível, né? Vamos ver, o que você vai dizer? Envelhecer emagrecendo e mantendo a jovialidade, a aparência física saudável da pele, do músculo, porque a gente sabe que a gente perde massa muscular magra, né? E a gente perde também gordura. Na verdade, tem um desequilíbrio nessa camada de gordura, né? A barriga sempre fica, né? Aquela maldição. Então, assim, o que eu queria saber? Dá para envelhecer, porque muitas pessoas resolvem mudar os hábitos de vida numa determinada fase da vida, onde elas já estão um pouco mais velhas. E aí elas, não, agora eu vou emagrecer, eu vou me cuidar, porque já criou os filhos, porque já se formaram, aí porque às vezes já se separou do marido, ou então não, está ela e o marido sozinhos, agora eu vou olhar para mim, eu vou cuidar de mim. Você acha que mesmo com por exemplo, perto da menopausa, ou até na menopausa, ou depois, dá para fazer essa mudança de vida, emagrecer, se manter saudável, dá para fazer isso tudo junto? É óbvio que quanto mais cedo a pessoa começa a se cuidar, melhor e mais fácil será. Sim. Eu tenho pacientes que às vezes chegam no meu consultório com 75, 80 anos e querem melhorar. E você tem que ajudar e tem por onde ajudar. Tem, então. Tem, mas assim, é óbvio que você chegando ali na perimenopausa, né, que quando muitas vezes a mulher sente que aqui, opa, tem uma coisa que agora tá me dificultando. Né? Antes eu emagreci com facilidade, tudo era mais fluía. E de repente a coisa não flui mais. Então, vamos usar esse exemplo que você, né, recapitulando aqui, de emagrecer e envelhecer com saúde. Isso. Você tem um exemplo típico que é o jejum intermitente, por exemplo. Não que eu seja um adepto do jejum intermitente, mas é uma ferramenta que você pode utilizar em algumas mulheres e que elas vão se adaptar, às vezes porque, não gosto muito de tomar café da manhã, então elas não tomam café da manhã, mas então elas vão jantar e só vão almoçar. Aí você tem que adaptar essa vida dela, porque muitas acham assim que, beleza, eu tô fazendo jejum, né, tô 14 horas sem comer, agora chega no almoço, mando brasa no que eu quiser comer. Aí não é assim que funciona, isso não é jejum, então, é um jejum, mas assim, feito de maneira errada. Né? Fala como é a maneira certa, então. Então, a maneira certa, primeiro, procurar um profissional que entenda
do que esteja fazendo, e não ela fazer da seu amiga, organismo, né? A amiga fez, então vai funcionar para mim também. E aí ela, às vezes, vê que não é bem assim que a banda toca. Não pode ficar com hipoglicemia, pode ter um montão de situações até gástricas, né? Pode se sentir mal. Às vezes ela já tem uma tendência, uma gastrite. Existe realmente isso? E aí aquilo pode fazer mal? Existe isso? Claro, eu vejo todo dia isso no consultório, as pessoas que começam a fazer da cabeça delas. E a gente tem hoje também, uma das coisas que cai um pouco no esquecimento e está voltando, eu pego muito isso, esse comer errado, causando o que a gente chama de hipoglicemia funcional, que é aquela pessoa que começa a ter fraqueza muscular, se passar mal antes de comer, é aquela pessoa que sente que tem alguma coisa, ela acha que está comendo direito, mas sente que tem alguma coisa na vida dela, e às vezes acha até que está diabética, que tem algum problema, e na verdade é porque ela está comendo muito carboidrato simples. E isso faz com que o organismo jogue muita insulina, a glicose baixa, e às vezes essa pessoa, um jejum prolongado, como é o caso do jejum intermitente, não é legal, não é bom. Ah, viu? Isso é interessante. Então, tem que tomar muito cuidado, assim, porque eu costumo dizer, jejum, principalmente jejum intermitente, não é para quem quer, é para quem pode. Então, as pessoas, mais um motivo que elas devam procurar um profissional e ver se elas vão se adaptar a esse tipo de alimentação e não fazer qualquer um. É legal porque, no caso do jejum intermitente, assim, para quem pode fazer e quem faz direito, porque quando foi feito esse teste no caso cobaia, vamos dizer lá, os macacos, eles viram que os macacos que faziam, eles envelheciam mais devagar, eles viviam mais tempo. Mas, como você está ali no ambiente controladinho, né, dando a comidinha certinha para um macaquinho e para o outro, funciona, assim, para a cobaia, funciona certinho, porque eles estão lá, é aquilo que tem que comer, né? Mas no mundo real, nem sempre é assim que as coisas funcionam, as pessoas... Não, tem as variáveis, né? Então, estão sofrendo todas as influências do nosso mundo, do meio externo, e aí as coisas bagunçam. Por isso que você tem que ver o que vai funcionar para você, para o indivíduo, porque para o geral, né, quando a gente faz esses estudos que às vezes vão para todo mundo, num campo controlado a coisa vai, né? Mas quando a gente vai ali para a pessoa que está na sua frente, a coisa não funciona tão bem quanto no papel. Eu vejo muito isso, tá? Muita gente começa a fazer jejum sozinho. E aí se lasca. Olhando na internet. Isso. Pode ser que para algumas pessoas até funcione, dê certo, né? Sim. Mas para outras não vai dar. Sim, ela nem vai saber, vai começar a passar mal, vai ter algumas situações e não vai saber. Exatamente. E você acha que mesmo assim, a gente ainda falando sobre esse processo de envelhecimento, que a gente falou do emagrecimento, então a gente sabe que dá, né? Em qualquer época você pode sim conseguir emagrecimento, mas lógico que se você já tiver uma idade mais avançada, você vai ter que ter associação de outros profissionais para poder ficar bacana, tipo um cirurgião plástico, né? Que vai ter sobra de pele e outras coisas mais. Mas você acha que dá para você manter uma saúde hormonal no envelhecimento, porque a gente sabe que tem queda, que tem gente que não pode fazer reposição hormonal. Então, como manter? Hoje existem outras vias para se manter essa saúde hormonal quando o paciente não pode fazer reposição? Sempre tem formas de fazer, tá? É bom que a pessoa sempre... Quanto mais jovem possível ela tem uma noção de como é essa saúde hormonal dela, melhor, porque ela vai ter um parâmetro para quando depois de 20, 30 anos, ela for querer comparar para saber se ela... aquilo é o normal dela. Senão você vai ter que comparar com pessoas da idade dela, né? Doutor, estou com 40 anos aqui, e, sei lá, minha testosterona é X, né, vamos dizer assim, o ideal para ele seria acima de 550, ele tem 400 ou 400 e pouquinho, e isso é normal para mim? Você tem que ver, como é que você se sente? Você sente, tem uma baixa desejo sexual, você tem outros sintomas, que tem que não é só olhar o exame para papel e olhar assim, não, realmente você precisa fazer reposição porque tá isso, né? Você tem que olhar para a pessoa, né, como é que você está se sentindo? Você está sentindo muita fraqueza, cansaço, o trabalho já não rende. Aí você começa a fazer todas umas perguntas que são específicas para baixo daquele hormônio. E às vezes a pessoa está bem, não tem problema, porque ela tem uma quantidade suficiente de, no caso, testosterona livre, no caso do homem, né? Eu estou falando, testosterona livre, que vai lá e desempenha um papel no corpo dele que ele precisa. Mas vamos supor
que seja um caso, como você falou, que ele está lá um pouco mais baixo, mas ele tem alguma contraindicação, ou ele não quer, tem um certo receio, não quer, teve um familiar, alguém teve um câncer, alguém falou, e ele está com receio de repor. Aí você, tudo bem, então vamos tentar, né, fazer um estímulo, usar outras coisas aqui que possam, né, primeiro ver a questão da alimentação, questão da atividade física, porque tudo isso também ajuda na testosterona. Ver se ele já está acima do peso, porque os hormônios são solúveis em gordura, principalmente a testosterona. Então, se ele tiver com aquela barriguinha, vamos chamar assim de barriguinha de chope, né? De chope, eu ia falar isso. Então, a testosterona ela vai toda na gordura visceral, vai ser tudo ficar presa ali no abdômen. Nossa. E se ele consegue fazer atividade física e mudar ali os hábitos alimentares dele e diminuir 5, 10 quilos, aquela testosterona vai ser liberada novamente e de repente ele volta a se sentir bem, se sentir que aquelas queixas vão embora. Sim. Porque o que estava ali alterando ele não era falta, assim, que ele precisava mais de fora da testosterona, e sim liberar aquela que já estava dentro dele, assim, aprisionada ali na gordura. E vamos falar então, já que a gente está falando de testosterona, né? Vamos falar de uma coisa polêmica, a suplementação hoje, né? Com testosterona, não sei se pode falar suplementação, pode falar assim? Como é que se fala? A prescrição? Pode-se dizer. Alguns falam suplementação, outros falam... porque, assim, quando você fala suplemento, você pensa muitas vezes via oral. Né? Existe testosterona via oral. Inclusive, tem um laboratório que está até relançando essa questão da metiltestosterona, testosterona oral. Mas sempre que a gente fala em testosterona oral, a gente fica com um pouco o pé atrás, porque a gente sabe que a primeira metabolização vai ser no fígado. Então perde. Problemas são os metabólicos. Pode o fígado começar a ter mais efeitos colaterais, começar a ter alguns problemas ali. Por isso, a gente tende sempre a evitar esse tipo de reposição e preferir reposição que seja ou transdérmica, na pele, através vocês passam um creme ou um gel na pele, ou que seja subcutânea ou intramuscular, que são vias que primeiro vai para o corpo, para onde tem que ir, e depois é que passa no fígado. E aí pronto, já fez o efeito, e a quantidade do fígado é menor, e aí dificilmente vai dar algum efeito colateral, algum problema. Sim, o que eu queria falar realmente é sobre esse uso da testosterona por mulheres hoje, que querem uma hipertrofia. Tem um boom hoje, né? Tem. Então você tem que tomar muito cuidado, né? Porque você tem a questão puramente estética, você tem que tomar muito cuidado, porque não é o ideal. Porque você, às vezes, vai desequilibrar os outros hormônios. Então, você tem que ver bem o que a pessoa está fazendo uso ali, o que ela quer atingir com aquilo. Porque a grande indicação, principalmente quando você vai assim, na endocrinologia, na medicina convencional, você vai nos trabalhos científicos, a dose que se preconiza é uma dose bem baixinha de testosterona, se a gente for ali pelo manual, baixíssima, é tipo 300 microgramas para mulher, 300 microgramas dia. Para quê? Para hipertrofia? Para desejo... libido. Isso, nos últimos... No final, não fala mais. No final das contas é para libido. Né? Assim, libido. Tem um terminho, né? Que ele desejo hipoativo, sexual da mulher. Né? Tem uma sigla aí, mas vamos dizer que no final das contas é isso. Seria a mesma quantidade para libido e para hipertrofia? Não, são quantidades diferentes, né? Mas é que está o problema, assim, quando você vai, assim, para o pessoal mais convencional, da endocrinologia, eles não aceitam essa questão de hipertrofia feminina, né, de reposição de testosterona para hipertrofia. Né? Essa questão estética que gera problema. Exatamente, é por isso que eu queria saber. E quais são os efeitos colaterais, assim, que pode ocasionar? O aumento excessivo dos hormônios masculinos na mulher, no caso que a gente está falando da testosterona, ela vai dos mais, se a gente pode chamar de reversíveis, né, que seria melhor dizer, como acne, como pelos não caem, né, você teria que depilar ou raspar, mas você reverte, né? Que mais? E você tem aqueles que são queda de cabelo, e você tem aqueles que essa mulher não quer, né? Mas a mulher quer, doutor, eu quero melhorar a massa muscular, eu quero com testosterona, eu quero ter isso, aquilo, mas não quero ter queda de cabelo, né? Aí você conflita, porque a maioria que vai repor testosterona, mulher que vai repor testosterona, vai, quando eu digo maioria, assim, às vezes 20%, 30%, não necessariamente a maioria, mas é um efeito que pode acontecer.
Tem que estar ciente disso. E aí eu quero isso, mas não quero aquilo. E você não tem como controlar naquele garantir. indivíduo, você não tem como garantir isso que vai acontecer. Você pode até tentar, não, vamos, né, toma junto isso aqui, vai tentar melhorar e tal, mas para onde que vai aquilo, a gente não, algumas vezes controla, algumas vezes não. Mas enfim, e tem aqueles mais preocupantes, que é o quê? São quando a voz fica rouca, porque atinge as cordas vocais, ou quando o clitóris cresce, né? Aquela famosa clitoriomegalia, fica aquela coisa que a mulher... E agora, né? Atrapalha a relação. E é complicado. E aí você tem que muito... Por isso que você tem que fazer com uma pessoa que entenda o que esteja fazendo e com muito cuidado, para depois não ter se arrepender de efeitos colaterais que são irreversíveis, na maioria do caso. Sim, sim. E em relação à reposição, mas aí no caso, reposição hormonal tradicional para mulher que existe hoje, você já falou que existem, né, situações para mulheres que não podem fazer reposição, existem outras saídas, né? Seriam suplementações, o que seria? Mulher na menopausa, que eu estou perguntando. Mas fora a reposição hormonal, é isso que quer dizer? Se não puder fazer a reposição hormonal de jeito nenhum, tem alguma saída para ela passar por essa menopausa de uma forma sobrevivendo, né? Digamos assim. Se você for assim, pela medicina convencional, tem alguns antidepressivos que têm o efeito de diminuir os calores, que muitas vezes é a queixa, tá? Mas tem alguns fitoterápicos que costumam também ajudar nessa parte também. Que você pode fazer uso, aí é uma questão da pessoa ir ver, ir dosando e ver. Então existe algumas coisas que podem ajudar a mulher nessa fase. Sim. Né? Eu tenho algumas mulheres que não podem tomar hormônio no consultório, né, que estão nessa fase de entrada na menopausa, e através do uso desses suplementos ou de um ou outro medicamento, a gente consegue uma melhora nessa questão das queixas, principalmente a queixa dos calores, que é a queixa que mais incomoda. Mas tem outras, porque as pessoas às vezes se ligam muito nisso, mas esquece que a mulher na menopausa, ela perde massa óssea, esquece que a mulher na menopausa tem secura vaginal. Atrofia da uretra. Que a parte das vezes começa a ter muita cistite, infecção urinária. Demais. Começa a ter secura no olho, secura na boca. Sim. Né, a flacidez e várias coisas vão acontecendo ali. Irritabilidade, a memória começa a ficar ruim, o sono fica ruim. E aí você tem que ajudar nisso tudo, né? Porque não é só assim pensar, às vezes a mulher, não tenho calores não, mas você sabe que eu tô dormindo mal, eu tô irritada, e começa a ter um monte, começa a vir uma cascata de queixas, de efeitos, e as pessoas estão só... Não, chega lá, vários pacientes que chegam para mim assim, não, doutor, que eu fui no outro médico ali e disse que não preciso repor, não preciso tomar suplemento, nenhum suplemento, nem nada, porque eu não tenho calores. Mas eu sinto isso. Aí começa a listar um monte de queixa. Eu falei, meu Deus do céu. Sim. E como é que ela não tem queixa de menopausa? É um absurdo, assim, às vezes se ligar. A própria paciente nem sabe. E às vezes exatamente isso que você falou. Porque ela não tem, acha que aquilo faz parte do envelhecimento. É uma doença. Não, porque eu tô mais velha. Eu tô... Não sei, de um tempo pra cá... Deve ser normal isso, né? E não é normal. Não é. Então, eu fiz doutorado no Antônio Pedro e a gente ficava exatamente na área de diagnóstico. Diagnóstico oral, mas a gente tinha uma integração entre todo mundo, né? Então, os médicos encaminhavam, a gente encaminhava. E, a maioria das mulheres que a gente atendia, que estavam na menopausa, a maioria das queixas era exatamente ressecamento vaginal, né? Infecção urinária, ressecamento bucal, que é um transtorno que perde saliva, a produção de saliva fica muito pequena. Você até falou, até senti sede aqui. A produção de saliva fica muito pequena e isso é um risco muito grande para cáries e outras lesões intraorais, desenvolvimento de líquen, outras lesões. Então, é uma fase difícil para a mulher por tudo isso. E a gente via isso, sabe? Uma falta de informação, realmente, das pessoas sobre isso, sobre os outros sintomas. Só falam do calor e não falam dos outros sintomas, né? Realmente tinha isso. Como se não existissem, né? Como fica um segundo plano. Isso é péssimo. Sim, exatamente. Aí a mulher se sente, assim, fica perdida ali, fica desamparada. Desamparada, a palavra certa. Quais são as mulheres que não podem fazer reposição hormonal? Qual é essa absoluta mesmo, hoje, que a gente sabe? Por exemplo, um câncer em atividade, aí é uma contraindicação, reposição hormonal. Por quê? Por quê?
porque pode piorar esse câncer. Porque as pessoas não sabem, né? Então, por quê? Porque a reposição hormonal nessa situação e alimentar... Alimenta pode fazer com que aumente mais o câncer. Isso, tá. Aumente, piore, né? Isso. Que mais? Trombose também é uma contraindicação. Boa, sim, ótimo. E questão de história familiar de câncer, isso ainda existe? Tem que ser levado em consideração. Em que grau? Pessoas parentes de primeiro grau, que principalmente câncer de mama, quando a gente está falando nisso, mas não é uma contraindicação absoluta, é uma contraindicação relativa, que você tem que individualizar, avaliar quantos casos na família, e aí você vê se vale a pena ou não fazer reposição. Sempre é uma troca, né? Você não pode chegar assim, olha, isso aqui, né? Tem que conversar com a pessoa que está à sua frente, tem que mostrar os riscos e os benefícios, e ela tem que se sentir confiança em você. Tem que falar assim, olha, que tal a gente fazer assim? O que você acha? E você, né, tem esse feedback, esse retorno, e aí a pessoa vai ver se que quer fazer ou não. Você não pode nem impor, né? Não, você tem que fazer isso aqui porque é isso que eu sou o dono da verdade. Não é assim que funciona, né? Que antigamente até era, né? A pessoa ia ao médico lá e o médico era aquele Deus assim. Isso. E hoje não pode ser assim, né? Você tem que saber quais são as dores, os receios, os medos da pessoa que está do outro lado, conversar, compreender aquele ser humano que está na tua frente e tentar dar o melhor dentro daquilo que você pode oferecer para aquela pessoa ter uma melhor qualidade de vida possível. Isso, né? Qualidade de vida. Falando nisso, né, a gente está falando de menopausa, a gente podia falar um pouquinho de osteoporose e vitamina D, né, já que a gente está falando de menopausa, e essa suplementação louca que surgiu aí com a pandemia, né, todo mundo comprando vitamina D de todos os tipos e tomando sem nenhuma receita, sem nada, essa loucura que teve. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel da vitamina D. Ela é um hormônio ou não é? A vitamina D, como 25-hidrox, é uma vitamina, e como quando ela vai, quando é transformada ali no fígado, né, sofre a primeira hidroxilação, e depois ela vai sofrer uma nova reação. Essa nova reação, que seria chamada uma segunda hidroxilação no rim, ela vira 1,25 vitamina D, que aí seria um hormônio, na verdade. E ela que vai ter atuação em vários, nós temos receptores para ela no corpo todo, e o principal papel que ela tem é na questão da massa óssea. Ela ajuda na reabsorção intestinal de cálcio, quer dizer, ajuda a puxar o cálcio para dentro. Ficou meio esquisito puxar o cálcio para dentro, né? Mas a absorção de cálcio, o corpo absorver cálcio de uma maneira otimizada, se a gente pode dizer dessa forma. E esse é o papel principal da vitamina D, mas tem vários outros. Tá. E tanto que a gente tem toda hora um estudo, né, mostrando, aí sai um estudo. Eu gosto sempre de dizer que medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? Então tem uma época que sai um estudo e mostra assim, a vitamina D, ela melhora a saúde cardiovascular. E sai um outro trabalho dizendo assim, não, pode não ser bem assim como a gente pensava, volta, né, freia. A vitamina D pode diminuir, mas assim, ela tem várias, porque ela atua, tem um espectro grande de atuação. E uma coisa que a gente sabe, que por exemplo, ela tem uma atuação, além dessa que a gente falou, né, são aquelas pessoas, são atletas, ela tem um benefício em atletas, e também no risco de pessoas acima de 60, 55, 60, 65 anos, pessoas de terceira idade, bem que toda hora muda também a classificação, né, do que seria terceira idade, mas de risco de fraturas, queda para fraturas. Então é uma população que vai se beneficiar também. Tem várias indicações. Essa população deveria estar sempre suplementando. De forma orientada. Tem que olhar, dosar, ver como é que está. O médico, claro. Sim. Então a gente tem várias populações que vão se beneficiar de vitamina D, aquelas com doenças autoimunes, gestantes, idosos, atletas. Tem esse grupo de pessoas com osteoporose, tem que avaliar, né, também, não é assim, sai dando para todo mundo. Sim. E então tem suas indicações. Né? E tem que tomar cuidado, é que muitas pessoas agora estão pegando, estão às vezes pegando, vou tomar aqui, toma uma dose cavalar de vitamina D, injetável, ou sai tomando doses altas de um dia só, aí vai dar ruim, né? E qual é o malefício? Qual seria o efeito nocivo dela para essas pessoas que tomam assim? É difícil você ver pessoas
parar no pronto-socorro por excesso de vitaminas, incluindo vitamina D. Acontece? Acontece, mas é raro. Tá? Mas o principal efeito seria o nível dos rins. Aí se a pessoa ficar tomando 2 anos e não for ao médico, não pode? Pode dar problema, como eu falei, renal. Né? Geralmente é o que mais vai afetar o problema renal. Isso é importante, tá? Então, assim, você falou aí sobre a questão do atleta, então eu vou aproveitar e vou te perguntar. Que eu, como ortopedista funcional de maxilares, estudei muito essa parte muscular e óssea da face. Então, vou te perguntar, como endocrinologista, um dos benefícios do exercício físico seria regular essa questão da osteoporose? Ele teria alguma influência estimulando? Porque a gente sabe que o músculo, né, ele tem esse papel de estimular a parte hormonal, de mexer com isso, de estimular a parte óssea. Tem algum papel? Totalmente, né? Antes a gente achava que a musculação seria o protótipo do melhor exercício, porque o osso ele precisa de estímulo mecânico para fazer o que a gente chama de... você tem um equilíbrio entre destruição e formação óssea. E a gente chama remodelação óssea ou turnover, né, em inglês. Isso. E essa remodelação, ela precisa que você tenha, vamos chamar assim, impacto. Quando você está fazendo musculação, você sofre microimpactos ali. Mas hoje sabe-se, o pessoal do medicina do esporte sabe muito bem disso, que o que mais traz benefícios à massa óssea é impacto de, por exemplo, corrida. Nossa senhora, jura? Juro. Me deixa na musculação. Mas não, a musculação funciona também. Funciona também. Quero correr. Não, mas não precisa correr. A musculação funciona, só estou dizendo que funciona mais, por exemplo, corrida. O pessoal pergunta assim, mas doutor, você está dizendo que é impacto. Tudo bem, o pessoal está correndo lá, né? Tá batendo o pé no chão. Aí, às vezes, pensa assim, para as pernas vai ser bom, mas vai ser bom para o braço, que não está batendo no chão, não sei o que e tal. Mas existe uma coisa chamada... O ser humano é uma máquina maravilhosa, né? Existe uma coisa chamada sinalização. Então, o corpo entende que, quando você está ali batendo a parte inferior, ele manda sinais para fazer sinais celulares para a remodelação óssea no restante do corpo. Geral, inclusive membros superiores também, braços. Mas aí eu vou brigar com você porque eu não gosto de correr. Então Mas musculação pode, não tem problema. Deixa eu te perguntar uma coisa. Só antes de você fazer essa pergunta, aproveitando, né? Aproveitando seja, eu sou super a favor de musculação porque uma das coisas que a gente mais sente falta quando a gente vai envelhecendo é massa muscular. E o principal coisa que a gente pede é o quê? É massa muscular. É o que a gente chama de sarcopenia. Sim. E esse fenômeno de perda, quando a gente geralmente perde massa muscular, a gente está perdendo massa óssea e vice-versa. E às vezes as pessoas querem olhar isoladamente. Olha só o músculo como se fosse uma coisa separada do osso, né? Mas elas estão juntas lá. Por isso que eu perguntei. Você tem que olhar as coisas em conjunto. Sim. Porque atrás de uma pessoa que está perdendo massa muscular, provavelmente vai estar perdendo massa óssea. E às vezes a pessoa que está perdendo massa óssea está perdendo massa muscular. Você tem que olhar as duas coisas juntas. Exato. E assim, o que eu queria falar sobre a corrida... E aí, você me corrija se eu estiver errada. Mas eu ouvi dizer, um passarinho me falou que na corrida, você, dependendo do nível de corrida, você produz muito estresse oxidativo. E aí você aceleraria o envelhecimento. Vou me esconder. Tudo que é feito em excesso, ele é prejudicial para o organismo. Então você tem que ver, que corrida é essa que a pessoa faz. Está correndo 5 km, de repente 8 km, vai ser muito benéfico. Mas se ela começa fazer, vou falando mal assim de um grupo que, né, não gosta muito, mas assim, triatlon é problemático, principalmente se for aquele triatlon longo, né, que você faz tudo grandes distâncias. Não é uma coisa que eu vejo com bons olhos, porque ele força muito o sistema imunológico, força muito todo o organismo. E aí já começa a tender para um lado que esses tais radicais livres, essas espécies tóxicas do oxigênio, vão começar a agredir muito o corpo, a bater forte. Você tem que entrar forte com sistemas antioxidantes e tal, mas é difícil de controlar, porque você pode ver, é difícil. Você conhece algum maratonista centenário? Não. Pois é. Né? Então, assim, porque a gente envelhece muito nessas vias, né? Que quando a gente ativa demais
ou deixa de ativar as vias das sirtuínas, da via da adenosina monofosfato quinase, da tal da MPK. São letrinhas que eu sei que é difícil para as pessoas guardarem, mas não tem por onde fugir. E a via chamada mTOR, né? Essa tal de mTOR, o que ativa essa via? Atividade física, hormônios, você tem tudo equilíbrio, né? Quando você ativa demais, excesso de proteína. Sim. Então, quando você ativa demais essas determinadas vias, você, em vez de envelhecer menos, você envelhece mais. Por isso também não tem halterofilista centenário, porque ele ativa demais essa via do tal do mTOR. Sim. Mammalian Target of Rapamycin, que é um significado. Mas essa é uma via que ela faz o quê? Ela encurta o nosso multiplicador de células, o nosso telômero, Sim. que é o nosso guardião do DNA. Quem mais estudou isso foi Elizabeth Blackburn, que lançou aqui no Brasil um livro chamado Seus Telômeros São Seus Segredos. Sim. Em inglês é Telomere Effect, né? E saiu com diferente o título em português. Mas, enfim, telômeros é como se fosse o final, é o cadastro. E quando você não vai conseguindo mais, a ponta do cadastro se desfaz, né? E você não consegue mais dar aquele lacinho do cadastro. Isso, exatamente isso. E aí você vai perder, né? vai diminuindo. Vai diminuindo. Então, as maiores das pesquisas hoje estão nessa enzima que faz multiplicar o telômero, que é a telomerase. Isso. Só que acontece, aí que está o equilíbrio, porque se você tem quem tem muita telomerase é o câncer. Exatamente. Então você quer ter telomerase, mas não quer ter câncer. Então a gente está tentando... eu sinto que a gente está perto de conseguir descobrir como ir para um lado sem provocar a doença. Que bom. E assim que a gente tiver esse domínio, né, da questão dos telômeros, porque o que faz? Existe um limite de replicação celular. E quando você atinge, né, é chamado limite Hayflick, que foi o cara que descobriu, Leonard Hayflick, quando você atinge limites de multiplicação celular, fica ali entre 48 e 54 multiplicações de células, aí você passa, só sobra envelhecer, você já atingiu o seu limite de vida. E aí, o ser humano, se a gente pensar bem, ele foi feito para viver 120, 140 anos, talvez até mais, dependendo de como você faz essas vias. Mas tem todo um contexto aí da vida real, né, do meio externo, e a genética, né? E a genética, mas eu gosto sempre de dizer, genética não é destino. Sim, com certeza. Você controla você pode determinar o seu caminho. A interação, né? Com tá? Então, assim, eu uso, por exemplo, um dos exemplos que eu uso sempre é da mãe da minha madrasta. Elas têm 7 irmãos diabéticos. Ela falou, não vou ficar diabética, não botou açúcar na boca, nunca ficou, a vida inteira dela. Muito bom. Então foi uma escolha que ela fez de vida. Ela tinha todos os genes prontinhos para deixar diabética, mas ela falou, não vou ficar. Então ela decidiu, não vou evitar açúcar, as coisas, carboidrato simples, as coisas que aumentam açúcar no meu corpo, e viveu super bem, sem diabetes, sem nada. Você acha que existe então essa questão de você silenciar e você... Como várias patologias, né? Mesmo que você tenha ali uma tendência para desenvolvê-las, se você procura até preferencialmente com acompanhamento profissional, sempre, né? Sempre, e você faz boas escolhas alimentares, boas escolhas de atividade física, boas escolhas de suplementação, de hábitos, não só de vida, educação física, né? Mas dormir, sim, hábitos para relaxar, modulação do estresse, hábitos de sono, hábitos para cansaço, hábitos para uma boa função intestinal. Sim. Tudo isso, tem até colega que dizia que é o SSB, né? Sono, sexo e bowel movement, quer dizer, intestino, né? Funcionando bem, né? Sim. Mas você tem que, é o contexto, né? Você tem que tratar do corpo como não dá para querer só pegar uma pontinha lá e achar que isso vai resolver. Não dá, da mesma forma que eu falei que não dá só para tomar o comprimido e querer que o comprimido resolva, não dá para você também só achar que uma determinada, fazendo só uma coisinha lá, vai resolver o problema. Já que a gente falou, 2 coisas que você falou aí que eu quero te perguntar. Uma, você falou do churrasco, hein? Você falou do excesso da proteína. Excesso de proteína, isso. O excesso de proteína, então, e aquelas dietas proteicas, hiperproteicas? Pois é, dietas hiperproteicas você você pode fazer, mas fazer por um tempo determinado. Você não pode fazer para sempre, né? O que eu falo quando o estímulo é exagerado é você manter esse estímulo
por anos a fio. Entendi. Mas se você faz com um objetivo, não, vou fazer aqui 3 meses, 6 meses ali para melhorar o meu... Porque eu preciso melhorar o peso, e aí eu vou... atingido o objetivo, tem que também melhorar outras coisas, tem que ver a abordagem da pessoa, o que vai beneficiar. Sim. Não necessariamente o aumento da proteína, e não necessariamente esse aumento tem que ser um aumento que seja prejudicial a ela. Pode ser em conjunto com uma diminuição dos carboidratos simples. Sim. Tem que ver necessidade para o que ela quer ou o que ela tem. Você pega, por exemplo, uma mulher com síndrome do ovário policístico, ela, a gente já sabe que uma dieta com baixo carboidrato simples vai ser benéfico para ela, assim como uma dieta mediterrânea também. Então tem que ver qual é o objetivo dela. Não, meu objetivo é massa muscular. Então pode ser que no seu caso aumentar um pouco da proteína seja bom. E de novo, esse pouco, né, como a gente fala, o que seja o ideal para ela, ficar bem. Individualizado, né? E não que seja esse aumento de proteína seja muito que vai ter um estímulo exagerado ali, né, na tal via do mTOR que eu falei. Né? Sim. Então, para finalizar essa questão aí da menopausa, você falou de intestino. O intestino fica lento, não fica? Pode acontecer também pela falta do estrogênio. Também, pelo né? desbalanceamento. Né? E aí, alimentação... Seria só alimentação ou teria suplementação também para melhorar? Tem que vir... Não, hoje tem, né? Hoje você tem vários... Tem recursos, né, para você utilizar de coisa que você pode fazer para melhorar essa alimentação. Sim. Agora a gente vai entrar num tema assim polêmico, que o povo gosta. Canetinha. Canetinha para emagrecer, que é uma moda. Tem paciente que chega no meu consultório, guarda minha canetinha na sua geladeira. Canetinha. E muitas vezes sem recomendação médica. Essa história da canetinha começou mais ou menos em torno de 2005. Você tem esses caras, eu não sei de onde que eles descobrem essas coisas, né? Esse hormônio da canetinha, ele vem da saliva do monstro de Gila, que é um lagarto. O cara, não sei o que ele estava procurando, fazendo, que ele descobriu que lá tinha uma substância que melhora. É da onde? É da China? Hã? É da China? Agora você pegou, deve né? Deve ser do Oriente, né? Pegou quem é o chinês, né? Quem é o cara que fica lá olhando, não, esse aqui vai ter, né? Mas ele descobriu que foi o Exenatida, né? Que foi a primeira substância, mas dava muitos efeitos colaterais, era chato de usar e tal. Aí depois foi evoluindo, veio a liraglutida, que todo mundo conheceu pelo nome de Victoza, que foi inicialmente usado para diabetes, e depois viu-se que era bom para perda de peso, aí mudou-se. Mas aí, o que fizeram? Não, aí viram que quanto maior a dose, até um certo ponto, melhora também a perda de peso. Aí veio o Saxenda no lugar que nada mais é do que o Victoza em dose mais alta. Aí depois disso, começaram a vir uns de dose semanal, né? O da dulaglutida, e depois até chegar no Ozempic, que é o atual, mais moderno, né? Que é o famoso agora, que é a semaglutida. E pode ser usado semanalmente, mas como existe a indicação fora de bula, que é o uso diário, que você ajusta os tais dos cliques que você faz lá. É off-label. É off-label, né? Que é fora de bula. E você ajusta também para diminuir o peso. Ambos funcionam. Você tem que só entender o que você está fazendo e explicar que não é uma indicação que está em bula, mas que pode ser feita também. Então, com orientação médica, pode? Com orientação médica, pode. Tem muitos médicos praticando isso já com êxito. Tem contraindicação para algumas pessoas? Tem. Nem todo mundo pode utilizar. Uhum. De novo, aquela questão do câncer, né? Tem um câncer de idade, não pode utilizar. E aí você vai ter que ver também outras questões que podem dificultar o uso, né? Pessoas que têm um refluxo muito severo provavelmente não vão conseguir eu ouvi utilizar. Falar que causa enjoo também. Exatamente, né? Porque como ela mexe no estômago, o hormônio que ela atua é o GLP-1, o glucagon-like peptide 1, que é um hormônio que a gente tem no estômago, e ele faz o quê? Ele faz com que a gente retarde um pouco o esvaziamento gástrico, e daí também pode haver um pouco de prisão, né? De constipação, de prisão de ventre. Eu não poderia nunca, então. Aí está a questão do médico ajustar a necessidade daquela pessoa. Sim. Justamente por essa questão de poder provocar a prisão de ventre. E também ele vai se comunicar. E também porque você está comendo menos. A intenção das canetinhas, desse remédio, o que é? É comer porções menores, menor quantidade, porque você também manda uma mensagem para
pros receptores que a gente tem no cérebro, pros hormônios que a gente tem aqui, e eles vão falar assim, não precisa comer tanto não, come mais que isso já vai te satisfazer. E aí dá uma saciedade? Dá mais saciedade. Legal. Então, mas não tem nada a ver com aqueles hormônios não, né? A grelina, não sei o que, leptina, não sei o que. Tem também. Tem também. Tem algum efeito nocivo se a pessoa... eu vou botar canetinha também, que a minha vizinha botou, e tem algum efeito nocivo? Qual é o efeito assim mais grave? Então, a primeira coisa que a pessoa vai sentir, como você falou, né? O enjoo e... náuseas, enjoo, e às vezes algumas pessoas, infelizmente, vão sentir até vontade de vomitar. Aí você pode controlar isso, né? Com remédios para náusea, para enjoo, mas aí vai ter que ver, não precisar disso, se a pessoa e vai ter que ver a tolerância dela a isso. Tá? Se a pessoa não tiver esses efeitos e ela continuar usando, tem algum efeito nocivo que ela possa ter? Porque às vezes a pessoa não tem nada disso, não vai sentir enjoo, não vai sentir nada. Esse é o principal. Como todo medicamento, pode aparecer outros que você, como você falou, né? A questão de, às vezes, uma irritação, uma gastrite, que às vezes você controla também com remédio para gastrite. Raríssimos casos, você pode ter algum problema no pâncreas. Também negócio de, às vezes já teve relatado aí, problema de vesícula biliar, de cálculo, alguma coisa assim, mas é bem raro, bem difícil. E esse é o clássico, né? A pessoa chegar lá e ter essas questões ligadas, porque é onde atua, né, o medicamento, na questão do estômago. Então, às vezes, além da náusea, às vezes uma irritação, um enjoo, uma gastrite, um refluxo. É mais ou menos por aí que vai a problemática. E depois que você passou a primeira semana, 2 semanas, a pessoa vai, se adapta, fica bem e consegue utilizar o tempo que o médico achar que vai ser benéfico para aquela pessoa utilizar. Sempre com o médico acompanhando. Sempre com o médico acompanhando, porque pode surgir algumas dúvidas ou pode surgir outros problemas que às vezes pode até estar em alguns efeitos colaterais que podem estar relacionados à medicação ou não, e você precisa estar acompanhando para saber. Sim. Né? Ou você pode, por acaso, você pode ter uma tendência a desenvolver alguma doença pancreática mesmo, e isso pode desencadear, pode ser um gatilho? Agora você fez uma pergunta difícil, hein? Porque pode, mas você pode, não sabe, pode. Né? Assim, você tem que olhar naquele indivíduo, como eu falei, né? É raro acontecer, mas pode acontecer. Então pode ser um gatilho. O ideal é que sempre que você, antes de você usar uma medicação, seja ela como for, que via, que seja, que você tenha um exame de sangue, né? Tem que acompanhar com exames. Exames em geral, né? Para ver se tem relação, né? Você pode ter alguma relação ou não. Exatamente. Preferencialmente até ter exames antes da pessoa começar o tratamento, para saber como é que ela era antes, né? Isso, porque aí você mostra, olha, você não tinha nada disso aqui não, né? Se você agora está tendo, vamos ver aqui. Ou então, não, olha, você já tem umas alterações, temos que tomar cuidado, porque você já tem isso. Porque quando você medir novamente, você fala assim, não, isso é normal para você, isso já era assim. Né? Isso não é nenhuma novidade para você. Sim, acho importantíssimo a pessoa ter uma ideia de como ela é, se mapear antes, né? Aqueles exames tenebrosos que você manda 500 exames de sangue, que aí a pessoa se mapeia toda, ela sabe como ela é, depois sim, ela vai experimentar, ela vai tomar o que ela tiver que tomar. Eu sempre prezo pela prevenção e sempre a pessoa tentar saber, quanto mais você conhecer a pessoa em detalhe, tanto em detalhe assim de uma boa história colhida, uma boa anamnese, uma boa história clínica, saber quais são os problemas que trouxe aquela pessoa até você. Sim. E podendo executar uns exames que ela possa mostrar qual é aquela realidade atual dessa pessoa, mais bem informado você vai estar para poder direcioná-la dentro de um tratamento. Sim, é um mapeamento mesmo, né, do organismo, da pessoa, de tudo. Vamos falar outra coisinha aqui importante. O açúcar, meu querido açúcar, tadinho, foi transformado num vilão tão horroroso, nunca mais vi ele. Enfim, é verdade que a gente se vicia no açúcar? Ele realmente vicia? Sistema recompensa, alguma coisa desse tipo? Totalmente. O açúcar, ele poderia até ser rotulado como uma droga, né? Já foi feito até estudos em ratinhos, né? Que eles botaram lá um potinho com cocaína mesmo, né? E eles preferiram açúcar até do que a cocaína, assim. Então, ele faz o que eu chamo aquele fenômeno da adição, né? De você, como você falou, deficiência por recompensa. E o cérebro, você tem o que eles chamam de sugar blues, né? Aquela coisa de você dar de você ficar como se fosse
Um êxtase. É um êxtase. É um êxtase. Você fica alterado ali com esse consumo do açúcar. Tanto que na TPM, né? Na TPM você busca um chocolatinho, né? Um docinho, alguma coisa. Preciso comer um doce. Então, muitas das vezes, você tem que entender por que o que está fornecendo esse gatilho do açúcar. Como eu estou falando geralmente da mulher, porque meu público 85% é feminino. Mas as mulheres são formiguinhas. Mas e também, né? E geralmente são elas que vão ter essa predileção mesmo pelo açúcar, pelo doce, pelo chocolate. E aí você tem que ver o que está acontecendo isso. É um problema pontual que ela está tendo? É uma fuga por um problema de estresse emocional? Ou é um déficit de falta de um problema metabólico? É um problema de déficit hormonal? Aí você tem que tentar descobrir onde é que está... Porque pode ser um problema orgânico. Pode ser um problema orgânico. A vontade de comer açúcar pode não ser só um vício. Pode ser um problema orgânico. Pode ser que ela tenha alguma coisa ali que esteja levando ela a querer isso. Não só uma questão de reorganização alimentar. Às vezes ela come muito errado, é um hábito antigo errado de comer e sempre leva ela a querer comer mais do mesmo, mais do carboidrato simples, mais do açúcar, mais do doce. E aí você vai modificando, vai melhorando, vai introduzindo outras coisas. Ou às vezes não, ela tem um problema, um hipotireoidismo, tem um déficit de estrogênio, tem alguma patologia endócrina, algum problema, que vai fazer com que ela queira buscar esse chocolate, esse doce, esse açúcar. E hoje, assim, existem ferramentas para a gente sair desse desejo enlouquecedor? Tem que descobrir, né? Às vezes o que está provocando isso. Às vezes é porque ela ela perverte o ciclo do sono dela. Ela acha que é normal dormir uma da manhã e acordar às 6 da manhã e que está tudo bem. Não, o organismo vai cobrar o preço disso. E muitas vezes a moeda de troca é o doce, é o açúcar. Ela vai querer buscar uma energia que ela não está obtendo pelo não restauro do sono da noite. Então, e aí começa a ter uma cascata de problemas. Então, se você não começa por essa correção desse mecanismo básico do ciclo circadiano, de uma boa noite de sono profundo, você não vai a lugar nenhum. E aí a pessoa fica indo para um médico, para o outro, tentando buscar uma solução, e quando a verdade o que ela tem que corrigir é isso. Que interessante, né? E então vamos falar aqui, são 3 pós, né? É o açúcar, a cocaína e o sal, né? A gente não pode deixar de falar do sal. O sal também é maléfico em excesso, né? Eu sei que o brasileiro ele come mais sal do que deveria, quantidade. E você vê assim no seu dia a dia, como endocrinologista, que as pessoas têm mais queixas de vícios em doce do que em salgado, porque existem pessoas que só gostam de salgado, né? Tem aí já é mais comum até ver essa questão do salgado nos homens do que nas mulheres. Engraçado. Tem essa mudança. Mas algumas mulheres vão dizer que preferem o sal. Sim. E aí você tem que ver, às vezes, também, ver ali como é que está a questão do cortisol, às vezes uma baixa, não que eu digo, se você tem uma baixa total, você vai ter uma doença, né, um Addison. Mas se você tiver uma baixa relativa do cortisol, às vezes por questões de estresse, né, essa coisa de novo, né, tentar melhorar essa questão de ver o que está acontecendo na vida dela, que ela não relaxa, né? E aí o cortisol fica demais, a dose lá está alto, não também alto o suficiente para fazer uma doença, que é o que seria o Cushing, mas alto para perturbar todo o sistema de equilíbrio de homeostase do corpo, ou alostase, como alguns gostam de falar. Sim. E o que seria, então, assim, explicar para as pessoas, o que seria a pré-diabetes? Como que existe a pré-diabetes? Esse é um termo que alguns não gostam de utilizar, mas eu acho que em termos didáticos ele ajuda bastante. Então você tem a diabetes, quando você faz o diagnóstico, já se passaram às vezes 10, 12 anos, quando a pessoa não é que ontem estava bem, hoje estou diabético, não é assim que funciona. É um processo que vem modificando todo o seu metabolismo ao longo de anos. E a pré-diabetes é essa zona cinzenta que eu estou, que você não está nem bem normal, saudável, e nem já está diabético. Então se você dosa lá no sangue, né, você tem uma famosa glicose de 3 dígitos, que vai entre 100 a 125 pré-diabetes, 126 ou mais diabetes. Mas não só um resultado, você precisa confirmar com o segundo. A mesma coisa, a tal da hemoglobina glicada. O que seria hemoglobina glicada? É uma glicose ligada ao teu glóbulo vermelho. Como o glóbulo vermelho vive mais ou menos
a duração dele 3 a 4 meses. Então ele mostra essa média dos últimos 3, 4 meses. Eu costumo dizer que a glicose de jejum é uma foto e a hemoglobina glicada é um filme. Então é melhor você estar bem no filme do que na foto. Porque você pode estar bem na foto e achar que está tudo bem, na verdade não. Até porque o jejum você pode falsear, né? Faz um jejum grande na véspera e chega bonito lá com uma glicose de 95, achando que está abafando. Que era o que acontecia. E de repente, como acontece muitas vezes. Então a hemoglobina glicada, para o endocrinologista, é o dedo duro, né? Aquele que vai dedurar a pessoa que acha que vai conseguir enganar você e não engana. E a glicada vai mostrar a realidade. E é muito interessante, né? Uma glicada assim, de 5,7% a 6,4% é pré-diabetes, 6,5% para cima, diabetes. E finalmente aquele testezinho que as pessoas odeiam fazer, que é o chamado teste de sobrecarga, né? Que é aquele de beber aquele líquido açucarado, que teste oral de tolerância à glicose, e que você dosa teu sangue e depois de 2 horas dosa novamente. Um de 141, 141 até 199 pré-diabetes, e de 200 para cima, diabetes já. E abaixo disso é um exame normal. Todos esses que eu falei, abaixo do que eu falei de pré-diabetes, é normal. Todo mundo tem que fazer os 3? Não depende do caso. Quando tá. você tem 3 dígitos de glicose, né, ou seja, de 100, né, porque até 99, você tem... É aquele negócio, né? A gente tem que tentar buscar... O que muda de uma pessoa que tem 99 para 100, né? Às vezes a pessoa pergunta assim, então 100 eu já tô meio pré e 99 tô bem, né? Sim. É aquela coisa assim. Na verdade, a gente tem que entender isso como um contínuo. O que quer dizer isso? Que a pessoa que tem 99, ela tá melhor de quem tem 100, 105. Quem tem 95 de glicose tá melhor do que quem tem 99. Quem tem 90, 89 tá melhor. Qual o ideal? Se eu tivesse dizer em valores ideais, né? De 70 a 85, 89, eu diria que você está muito bem. Uma glicada até 4,9 está muito bem. Não é que você está afastando, está botando lá longe o seu risco para uma diabetes. Ou seja, uma pessoa que está 99 está já flertando ali com uma pré-diabetes ou até mesmo uma diabetes, dependendo de como foi esse descuido. Ou seja, não é porque às vezes ela está ali já borderline, né, ali na fronteira, que ela pode dizer, tá bem aqui, 99, né? Porque tem muita gente. A qualquer momento, assim, ela vai, de vez em quando, se ela fizer um exame, pode ser que tenha 100, 101 já belisca ali na pré-diabetes, e se não tomar cuidado. E essa é uma das indicações, tanto para a Academia de Diabetes Brasileira quanto da Americana, né, quando você chega nesse 100, valor de glicose de jejum, de 100 a 125, é a hora boa para fazer um teste de sobrecarga, para ver como é que tá, você consegue ou não abaixar essa glicose para níveis normais. Porque esse é um bom teste para ver se você já foi lá para, né, já está diabético ou pré-diabético, que nível você está. E tem relação, qual a relação da diabetes com triglicerídeos altos, com colesterol, essas taxas todas? Tem alguma relação? Tem. Tipicamente, você olha assim, uns exames de um paciente diabético, você vai ver um triglicerídeos alto e um colesterol bom baixo. É típico, né, de paciente diabético. E às vezes até no pré-diabético já está com essas alterações metabólicas também. Então é a hora desse cara correr e começar a se cuidar, porque provavelmente ele está mais perto ali de desencadear uma diabetes do que uma pessoa que não tem essas alterações metabólicas. Que triste. Enfim, o que deveria evitar a pessoa que está pré-diabética? Além do açúcar? Além do açúcar. A tal pizza. Então, porque tem várias coisas que você tem que olhar, um contexto, né? Então você tem que olhar também como é que muitas vezes essa pessoa já tem uma resistência à insulina, uma insulina elevada, já está acima do peso, né? Principalmente quem estiver acima do peso. Você olha aquele cara que, já como de novo, né? Aquela barriga de cerveja, né? E já está gordinho, ou aquela mulher também que já está bem acima do peso, ela já tem um risco maior de ter uma insulina elevada e muitas das vezes ter o que a gente chama de resistência. Quer dizer, o que é resistência à insulina? É que a insulina não consegue pegar a molécula de glicose, que ela quer o tipo que pega ela e bota para dentro da célula. Então, se ela não consegue pegar essa glicose e botar dentro da célula, a glicose fica no sangue, fica elevada, e aí
você vai ter um monte de problemas. E a resistência de insulina, quanto mais exagerada for, maior a chance de ela começar a ter alguns marcadores, principalmente a nível da pele. Aquela coisa você perto do pescoço, às vezes o médico me olhou meu pescoço aqui, eu sou meio cheinho porque ele ficou olhando meu pescoço. Você pode ter tal da acantose nigrans, que é uma mancha meio característica, escurecida ali no pescoço ou embaixo das axilas também, é outro local que costuma aparecer. E sugere resistência à insulina. A gente poderia dizer, então, que a pessoa que está pré-diabética, ela já está bem inflamada, né? Sim, são doenças que a gente chama de doenças inflamatórias crônicas. A diabetes, a hipertensão. E isso que é um dos grandes calcanhares de Aquiles da medicina convencional, que muitas vezes a ortomolecular tenta ajudar. A ortomolecular deu outros braços aí, né, que foi da medicina funcional. Também hoje nós temos o que a gente chama de medicina integrativa, que ela veio para somar, porque ela integra todos esses campos no intuito de ajudar o paciente a melhorar. E medicina do estilo de vida, tudo deles foram filhotes aí que vieram da ortomolecular e estão aí para somar, até de certa forma. Muitos nutrólogos dizem nutrólogos, mas na verdade eles estão aí fazendo ortomolecular também. Porque ficou um pouco no patinho feio, né? Aquela coisa do conselho, criou uma diretriz lá, deixou, mas não virou a ortomolecular não virou uma medicina, assim, um braço, né? Como é a própria endocrinologia, ou como a gastroenterologia, etc. A ortomolecular também contribuiu para essa questão da disbiose, da alteração, né, da flora intestinal. E hoje, né, quando eu falava isso, né, eu aprendi isso em 97 com o Stephen Barry, que veio nos congressos falar, e quando eu falava isso, todo mundo me achava maluco e outros colegas também. E hoje, o que mais se fala em congresso de endocrinologia são probióticos, flora intestinal, disbiose, alteração da permeabilidade intestinal, e aí eles olham pra gente assim e ficam calados, né? Porque sabe que tudo veio de lá, conosco lá atrás, e hoje eles falam como se fosse vindo deles, né? Não, isso aí, nós é que estudamos aqui, fizemos, sei o que e tal, né? Mas tudo bem, assim, acho que tem espaço para todo mundo. O importante é que eles estão falando. Importante, claro, o importante é o paciente se beneficiar disso tudo, né? Tanto que você vê que cada dia a indústria lança um probiótico novo, porque ela vê da importância disso. Eu tenho pacientes que querem hoje, chegam no meu consultório querendo fazer teste de microbioma intestinal para saber qual é a bactériazinha que está alterada lá. Hoje a gente tem esses recursos, mas não é um recurso também que a gente deve usar para todo mundo, né? Senão é uma loucura isso. A gente sempre deve tentar ver quem vai se beneficiar de qual exame, dependendo das queixas que ele tem, ou ela tem. Falando de probióticos, assim, quando toma uma medicação tipo antibiótico, tem que tomar um probiótico? Deve? De novo, a gente tem que separar, ver, né, como é que a pessoa se reage ao antibiótico. Tem alguns que vão poder se beneficiar. Lembrando que a maioria dos probióticos, eles morrem com a ação do antibiótico. Quando você vai, por isso você tem que dar, preferentemente, que chama de esporo. Né? No caso, por exemplo, bacilos. Existem uns flaconetes que a gente pode dar, que tem bacilos dentro, que a gente toma, e eles vão sobreviver ao uso do antibiótico e vão proteger essa flora intestinal. Esse seria um uso inteligente do probiótico, por assim dizer. Sim. E essa disbiose, você já ouviu falar? Você sabe dizer pra gente dessa disbiose, a relação dessa disbiose intestinal com a disbiose da pele? Sim, total, né? Então, a acne, ela tem, é multifatorial, o que pode ocasionar acne. Então, você tem a questão da dieta, alimentação da pessoa, do estresse, se ela usa ou não medicamentos, se ela tem determinadas doenças endocrinológicas ou não, se ela tem problema de uma pele naturalmente mais gordurosa, se ela tem um problema, como você mesmo falou, de alteração na flora intestinal, de biose, uma tendência genética, disruptores ou desreguladores endócrinos também que a gente tem. O que é isso, doutor? São agrotóxicos, são substâncias que às vezes vêm, infelizmente, em cosméticos. As maquiagens. A mulher usa maquiagem, que a mulher usa bastante, então tem que tomar cuidado, né? Tem que ver o que está utilizando. E metais pesados, como você falou, xenobióticos. É muito... eu digo que o mundo é como se fosse um grande avião em que todo mundo está lá dentro respirando o mesmo ar e usando as mesmas coisas. E às vezes o cara está lá na China, né, queimando uma usina de carvão, ou no outro, né, na Europa também, e o vento traz.
isso vai vir de alguma forma. O vento traz, ou vai vir pelo mar, ou vai vir... Né, Sim. A gente não... As pessoas achavam que o que acontecia do outro lado do mundo não afetava, né? Mas muitas vezes, infelizmente, afeta. Sim. Claro que você vai ser provavelmente muito mais afetado por uma coisa regional do que do outro lado do mundo, né? Lógico. Mas você tem que estar... as pessoas não têm noção de como estão interligadas essas coisas do nosso meio ambiente na nossa saúde, impactando negativamente, mais do que nunca, impactando. E a gente está jogando tudo que a gente joga de ruim fora, no lixo, pro planeta, volta pra gente. Exatamente. Né? Vai nos contaminando no ar. A gente vai, às vezes, fala assim, pô, antes eu respirava aqui, estava tudo bem, e agora estou sentindo nessa região aqui que o ar está mais denso, mais esquisito e tal. Pode ser que tenha aumentado a quantidade de indústrias, né? E esteja jogando, sabe, sei lá o que, na atmosfera, ou e outras coisas. Né? Então, você tem visto, assim, que hoje em dia existe uma maior quantidade de disfunções de tireoide? Duas coisas, sim, temos, mas a gente também diagnostica muito mais. Então, os testes ficaram muito... As pessoas porque é a tal da informação, né? Sim. Como as pessoas têm mais informação, elas procuram mais os médicos também, fazem mais exames e vão diagnosticar e veem que tem mais problema. Agora, existem teorias, né? Porque isso acontece. Uma delas é justamente a que a gente acabou de falar. Então, se você pega uma tabela periódica, né, o iodo é o penúltimo a aparecer. Antes você tem o flúor, cloro e bromo, que são muito predominantes no nosso meio ambiente, né? Seja na água, agrotóxico, medicamentos que tem bromo, brometo. Sim. E poderia ficar aqui citando vários, até mesmo cosméticos. Então, assim, são várias coisas que contribuem negativamente para competir com a entrada de iodo dentro da tireoide, que é tão importante. E a tireoide não é o único órgão que usa iodo, não. O segundo maior é a mama. Então, assim, a gente tem que pensar que essas interferências que eu falei pode ser a causa ou não, porque tem muitas coisas que interferem na saúde da tireoide. Pode até mesmo ser vírus, bactéria, teu sistema imunológico, como é que anda, o que você come, tudo pode, se você tem alguma intolerância à lactose, intolerância a glúten, pode afetar em maior ou menor grau. E é verdade que a disfunção da tireoide ela pode causar infertilidade? Pode. O hipertireoidismo, por exemplo, ele diminui o fluxo menstrual, causa uma irregularidade e isso pode impedir que você ovule. E o hipotireoidismo, de certa forma semelhante, também altera o fluxo menstrual, mas a ausência do hormônio T4, ele já afeta mais diretamente ali a formação do óvulo. Então, em ambos, causando ciclos anovulatórios. Tanto é que você também tem que pesquisar, quando você suspeita de uma síndrome de ovário policístico na mulher, uma das coisas que você tem que investigar é o problema de hipotireoidismo, que pode simular uma síndrome de ovário policístico, que também é causa de ciclos que você que é aquele de fertilidade anovulatória. Hipotireoidismo subclínico? Não. Pode ser também. Tá. Isso, quando só você tem um aumento do hormônio estimulante da tireoide, o tal do TSH. Sim. Produzido na base do crânio na hipófise. Sim, então a mulher que está passando por esse período, que ela quer engravidar, está com dificuldade, ela deve ir no ginecologista, o endócrino também pode ajudar, como é que funciona isso? Vocês trabalham juntos? Essa é uma excelente pergunta, né? É engraçado, essa semana mesmo eu recebi a visita de uma mulher que queria fazer reposição hormonal, vindo da ginecologista. A ginecologista falou para ela assim, olha, eu não faço, mas eu acho que você deveria fazer. Que tal você procurar um endócrino? Exato. Lembrando que nem todo endócrino faz também reposição hormonal. Sim. Né? Cada vez você tem segmentado. Alguns endócrinos gostam mais de ver parte óssea, outros endócrinos gostam mais de ver, são diabetólogos, né? Só diabetes, outros só tireoide. Tem muita essa segmentação. Hoje em dia é mais específico ainda. Assim como também existe aqueles que pegam de tudo, né? Eu, assim, trato de adulto, né? Trato de uma forma geral, faço um pouco de cada coisa. Mas eu não vou dizer assim, tudo bem, o problema da prolactina, algumas coisas da tireoide eu faço. Da tireoide não, desculpa, da hipófise eu faço, mas não trato tudo da hipófise, né? E essa parte de... existem algumas coisas em doenças ósseas também, que são muito específicas de alguns profissionais.
E assim como existe a endocrinopediatria, né? Coisas ligadas a crianças, Sim. parte endocrinológica em crianças, que geralmente o pessoal vai no endocrinopediatra. Eu, como trato de adulto, eu vou ver as coisas ligadas a adulto. Tanto o negócio da andropausa e menopausa, que eu gosto muito. Sim. Tanto essa questão só para a gente fala muito de menopausa aqui, da andropausa, é importante citar que, inclusive, apresentei um trabalho, né, no Congresso Mundial de Endocrinologia sobre problemas de massa óssea em homens e causados por baixa de hormônio de testosterona. A gente acha que só a mulher tem isso, né? Isso. Fala-se muito sobre a mulher, sobre né? a perda da massa óssea em mulher, e esquece que o homem também perde, né? Ah, que interessante. E a andropausa é a menopausa do homem? Isso. Ela é uma forma, falando ela é depois da assim, mulher? Ela ocorre mais lentamente. Então, quando a mulher entra na menopausa ali, vamos dizer assim, que seja 52 anos, um pouco mais cedo. Mas o homem... Mas assim, eu pego muito homem hoje em dia, que às vezes com 40, 45 anos já está com baixa de testosterona. Então, antes a gente só via isso com 60, 65 anos. E por que você acha que se deve isso? Estresse? Muitas coisas. O estresse é uma delas, e ele afeta totalmente a produção de testosterona. Alguns minerais são importantes também, como zinco, a gente sabe disso, muitos trabalhos mostram isso. E muitos interferentes no meio ambiente também, que podem contribuir negativamente para essa questão da testosterona. Como eu falei, né, os tais disruptores ou desreguladores endócrinos também contribuindo. A maioria deles vão para o aumento da produção de estrogênio. E o uso de esteroides para anabolizantes, para poder... Essa é uma outra febre também, né? As pessoas, todo mundo quer mais hoje em dia. Eu quero ficar mais bonita, e mulher, rápido, né? O homem quer ficar mais musculoso. E quer efeito rápido. E aí procuram essas fontes. E a Sociedade de Endocrinologia é extremamente contra esse uso, como está sendo feito, né? Em exagero dos esteroides anabolizantes. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Uma crítica que eu tenho à sociedade é que ela, assim, é um pouco radical nisso, né? Não pode de jeito nenhum. Mas se a gente for ver... Como, por exemplo, vamos usar como exemplo a oxandrolona, que também é uma das coisas muito utilizadas tanto por homem quanto por mulher. Ela tem uma bula, né? Você pegar assim um medicamento, tem uma bula ali, e ela foi, no início, ela tinha uma indicação. E que indicação, por exemplo, seria essa? Pacientes, por exemplo, com HIV positivos, que perdiam muita massa muscular e precisavam melhorar a massa muscular, e viram que a oxandrolona era uma boa estratégia. O que é a oxandrolona? A oxandrolona, ele é um esteroide anabolizante, vamos chamar assim, porque é um derivado da testosterona. Na verdade, a testosterona ela dá um bracinho para uma coisa chamada dihidrotestosterona, que é o metabólito dela, e outro era aromatizada a estradiol. Eu costumo fazer aquela brincadeira que as mulheres muitas vezes não gostam, né? A gente diz que a costela... Lá vem ele. A mulher foi feita da costela da Adão, mas bioquimicamente, fisiologicamente, o estradiol vem da testosterona. Isso não tem como mudar a fisiologia. A fisiologia só existe uma. Não é? Então, o estrogênio, o estradiol, vem da testosterona. Ele é aromatizado a isso. Mas, enfim, a oxandrolona, ela vem da dihidrotestosterona. É um derivado dela. Então, se você usa em excesso isso, o problema é o que a gente chama de virilização. Né, você começar a ter aqueles efeitos colaterais que eu falei com excesso de testosterona na mulher. E como a oxandrolona ela é muito mais potente do que a testosterona, o risco de acontecer isso é maior se você usa doses um pouco maiores do que as preconizadas. Nossa. Para você ter uma ideia assim, da importância da oxandrolona, assim, para você ver que até hoje é importante, há pouco tempo eu acessei o PubMed, que é assim, a biblioteca para estudos sérios, né, vamos chamar assim, científicos. Tem um trabalho se não me engano, de 2018, feito em crianças de 7 a 17 anos. Né, eles pegaram várias, não vou lembrar do número exato, foi 20, país? 30. Quem mais anda fazendo estudo hoje, publicando no PubMed, pelo que parece, é a China. Eu sei. Eu tô falando. Mas, enfim, pegaram esse... Eu não vou prometer que esse, né, que eu leio muita coisa, né, mas eu tenho uma grande chance de ter sido lá. E o que eles viram, né? Que deram uma associação de propanolol, que na verdade é usado muito na cardiologia, mas tem outras indicações também, até mesmo para enxaqueca, junto com oxandrolona, em doses
de 0,1 mg por quilograma, ou seja, dose de 5 mg, que é uma dose que geralmente se usava lá, traz para o pessoal do HIV. Então, 5 mg 2 vezes ao dia. Lembrando que foi uma escolha do estudo, mas se você pensar que a meia-vida da oxandrolona de 8 a 9 horas poderia ter sido usada até 3 vezes ao dia, mas, Sim. claro, talvez por uma questão de segurança e tal, usar essa dose de 5 mg 2 vezes ao dia, e junto também lá com o propranolol. Crianças saudáveis. Foi usado para crianças com queimadura. Ah, tá. Queimadura de moderada a severa nessas crianças, e teve uma boa recuperação desse tecido muscular que foi afetado nessas queimaduras. Ah, que interessante. E na parte de oxigenação. Então, assim, oxandrolona, assim, o estudo, tudo bem, 4 anos, mas de certa forma, isso que eu procurei rapidamente, mas se eu tivesse aprofundado mais, poderia até, de repente, procurar algo mais recente. Mas é porque tá uma febrezinha, né? Mas, tá uma assim, febrezinha. o problema todo é quando você usa para fins que não foi elaborado e usa uma dose que não deve ser utilizada. Aí você vai ter efeitos colaterais. Problemas no fígado, problemas no coração, problemas, às vezes, de grande irritabilidade, problemas na pele, de acne, etc. e tal, se for na mulher, de pelos. E é problemático. Você tem que tomar muito cuidado quando você usa de forma E ela tá famosinha errada. agora, tá Sim, famosinha. não só ela, como outros esteroides anabolizantes. Mas o endocrinologista, o papel dele, assim, é de primeiro, não estou dizendo que ele tem que sair prescrevendo, mas essas pessoas vão chegar para alguém. Sim, e você tem que saber cuidar delas. Você é o cara que tem que fazer Você tem que saber resolver o problema. Sim. Senão, essa pessoa vai ficar perdida ali, vai perguntar a um profissional que não é da área dele. Se você disser não para tudo, ela vai para outro lugar. Exatamente. Então você tem que acolher essa pessoa e explicar. Olha, não deveria ser fazer dessa forma, tem que fazer dessa forma aqui. Isso, vamos que tal, olha, por que você está fazendo? Acho que você não precisa disso. De repente você pode se dar bem com aquilo lá. Por que você está tomando? Tá, entender por que a pessoa está procurando isso. Sim. Que muitas vezes ela está fazendo uso sem necessidade. Agora, eu andei lendo que ela causa edema, não causa edema, incha, não incha. Que você tem para falar sobre isso? Pode acontecer, dependendo novamente da dose, né? Algumas pessoas vão secar, vão ficar mais sequinhas com o uso da oxandrolona, né? Principalmente algumas mulheres. Mas se você chutou balde na alimentação, né? Uma dieta mais inflamatória, está usando uma dose inadequada, alta, você vai inchar, vai ficar horrível. Esse é o problema de toda a suplementação, toda a medicação, tudo. Eu não estou dizendo, não estou me impondo nem assim, da a pessoa favor se alimentar ou nem contra. Assim, eu só estou dizendo, errada. tentar explicar a questão do uso dessa substância. Eu estou falando assim, é o problema de todo mundo, né? Querer fazer um tratamento e não mudar os hábitos, né? Isso é um problema geral, não é só da quando você pega o atalho, pode dar errado. Sim. Tá? E geralmente dá. Então não adianta você querer não fazer o que você precisa fazer, né? Como toda aquela mudança de hábitos que você tem que fazer para você ter uma boa qualidade de vida, né? Não é só tomando a cápsula ou injetando alguma coisa que você vai ter o resultado se você não estiver fazendo todo o restante. Sim, e em relação... Agora vamos mudar uma curva assim de 360 aí, vamos fazer um cavalinho de pau. Vamos para cannabis. Vamos. Cannabis medicinal, né? Eu recebi uma paciente esses dias e ela tá fazendo uso. Ela não dormia com nenhuma medicação. Ela tinha um problema crônico e ela hoje dorme com 3 gotinhas. Eu não sei como é que é, né? Eu não sei a dosagem, não sei nada. Eu sei que ela falou que foi um alívio, assim, gigantesco. A cannabis é outra substância que recebe muito preconceito, as pessoas confundem muito, né? Quando você fala em cannabis, ela já vem aquela ideia do cigarrinho de fumar, né? Que é a pior via possível para você ingerir cannabis. E hoje você tem várias formas boas, principalmente, estou falando da cannabis medicinal, obviamente, de fazer uso, e uma delas é essa, que é um óleo que você usa pela via sublingual, e ele tem várias substâncias. A gente conhece, primeiro começou lá atrás os estudos com os fitocannabinoides, principalmente o canabidiol e o THC, que é o tetraidrocannabinol, e hoje você sabe, né, quando você pega esse óleo, que você, além dos fitocannabinoides, você tem outras substâncias lá dentro, como flavonoides e terpenos, que você vai ter uma coisa muito interessante chamada de efeito entourage, que é como se fosse uma sinergia dessas substâncias ali dentro, fazendo com que o fitocannabinoide tenha um efeito otimizado no receptor do seu organismo.
vai ter um efeito melhor para você e não se limita mais. Primeiro, os estudos vieram naquela questão daquelas crianças que tinham crises fortes de epilepsia convulsivas, etc. e tal. E hoje já começam a ver que tem outros usos muito interessantes. É um campo novo, né? Dos endocannabinoides, que esse é o sistema que a gente chama, né? Que tem os receptores clássicos, CB1, CB2. E a gente produz substâncias também que vão para esses receptores, como uma delas chamada anandamida e outra 2GH, é ruim quando foge a palavra assim, né? É horrível, mas não importa. É muita substância, né? Mas enfim, e a anandamida é bonito porque ela em sânscrito, ela significa felicidade. E então você pensa assim, mas enfim, o que eu quis dizer é que os fitocannabinoides, eles vão ter um papel muito importante dentro da gente, nesse sistema, porque além da questão da convulsão que eu falei, se você tiver que definir cannabis medicinal com uma palavra, seria homeostase. Isso. Né, equilíbrio do organismo. E ele é importante porque, como uma coisa que você falou, para o sono, muitas pessoas começam assim, pô, doutor, você sabe que a gente estava usando para questão da ansiedade, mas melhorou muito o meu sono. Eu sinto, fico mais focado agora, por questões da memória. Pessoas que também têm indicação em autistas, indicações para dor, indicações para fibromialgia. Epilepsia. E cada vez mais a gente vê um aumento das indicações para o uso da cannabis. Ansiedade também? Sim, ansiedade, como falei, né, e epilepsia. Então você vê cada vez mais uma... Então vamos falar aqui para as pessoas entenderem. É uma substância, uma molécula, que dentro... Da onde que sai? De que planta? Sim, a plantas é a própria cannabis sativa. Sim. Então, não tem nada a ver com maconha. Porque as pessoas têm essa... Não. Cannabis medicinal é porque a maconha você só... principalmente o THC que dava aquele barato, aquela coisa que você fumava. E hoje é totalmente diferente. É que eu estava tentando buscar aqui, é o 2AG, outra substância. Anandamida 2AG, que é o 2-araquidonil glicerol. Saiu, 2AG, 2-araquidonil glicerol. 2AG, saiu. Então, é porque existe esse preconceito, né? De muitas pessoas ainda. Então é bom a gente explicar, e não tem nada a ver, e não vai dar barato nenhum, não vai causar nada disso, é uma medicação, é um uso realmente medicinal, e foi muito difícil se conquistar isso, né? Então a gente tem que lutar para manter isso, inclusive para as pessoas que têm problemas como convulsões crônicas e outros problemas mais sérios, né, neurológicos. Então hoje isso é uma ferramenta importante para muitas pessoas, e eu tenho visto isso chegando no consultório, para as pessoas que estão usando, melhora de qualidade de vida. Eu tenho vários pacientes utilizando, e é impressionante, né, como eles agradecem e eles percebem que parecia que tinha uma coisa que estava faltando neles. Sim. E aí, e principalmente nessa questão de melhorar, de diminuir aquela ansiedade que tinha, aquele estresse, aquela questão da qualidade do sono. E eles, puxa, doutor, já tinha tentado tantas coisas e finalmente achei o que me completou. E você tem não precisa falar o nome, mas você tem alguns laboratórios de confiança, porque as pacientes que eu tenho ouvido, muitos falam que só fora do Brasil, ou já tem no Brasil? Não, tem no Brasil, tem até uma associação que faz também, mas eu gosto muito de indicar para um laboratório, porque eu sei que tem uma boa qualidade. Não, então eu sei, todo médico tem o seu... Não, mas assim... de confiança. Eu deixo a pessoa à vontade também, Sim. né? Então, você conhece uma coisa... Eu até falo, você faz lá, ótimo, você faz nesse lugar, que é muito bom. Sim, mas então no Brasil já tem bastante. Tem alguns... Bastante também não. Tá. Né? Mas tem alguns locais que você pode indicar. Cada vez tem mais. E agora a gente já começa a achar também pronto para você já adquirir direto na farmácia. Que antes você tinha de alguns laboratórios, mas era de apenas uma substância, assim, tipo... Sim. Era só do CBD isolado. Sim. E o importante é isso que eu falei, né? É de você ter várias substâncias. A combinação. Para ter combinação, para ter esse efeito que em português chama de comitiva, mas eu gosto, a palavra entourage,
melhor, Sim. né? Desse que dá essa sinergia entre as substâncias. Sim. Então, a gente pode dizer que a gente está avançando bastante nisso, né? Não, totalmente. E cada vez você acha uma indicação nova. Por exemplo, eu busquei de novo, né? Quando eu fui lá, entrei lá no PubMed, tem um trabalho de 2020, acho que é chinês também. De 2020. Gente, a gente não está falando mal dos chineses, tá? A gente está falando bem. Bem. Que eles são muito inteligentes. Exatamente, porque eles são antes era só os Estados Unidos, né? Ou Inglaterra, assim, Europa e tal. E hoje a China está disparando nos artigos científicos, né? E não é só nós que estamos dizendo isso, o mundo todo fala isso. Claro. Mas como eu estava dizendo, e nesse artigo, usando para modulação das sirtuínas, que é coisa do envelhecimento, e a nível da pele, inclusive. Beleza. Então, porque também atua em cima da pele, a cannabis, e a cannabis medicinal. E você tem fenômenos que a gente chama de autofagia. Autofagia é que, sim, as células vão envelhecendo e você precisa que elas saiam do seu caminho, senão elas começam a provocar doenças, principalmente doenças crônicas. Então elas têm que morrer, elas têm que sair dali. Sim. E senão elas vão envelhecendo e vão tendo problemas, criando problemas. Então essa autofagia, ela é super importante. A gente sabe que muitos problemas de Alzheimer, problemas neurológicos hoje, vem também porque as mitocôndrias às vezes não têm, seria na casa da mitocôndria, chama de mitofagia. Mas enfim, da cannabis, voltando, sirtuína, ela age em cima dessas coisas. Outra substância que age nutracêutica é o resveratrol. Isso. E onde age em cima das sirtuínas também é o jejum intermitente. Então, quando você tem substâncias que podem agir no local, não só, eu não gosto de fazer jejum intermitente. Então, de repente, a cannabis pode fazer precisa de mais estudos, é claro. Pode ser até mesmo fazer o uso de uma substância como resveratrol, que tem na uva, só que em quantidades muito pequenas, né? Você pega um extrato, toma. E tem que saber como tomar também, senão fica tudo preso ali no intestino. Sim. E você você vai agir em um desses 3 locais que eu falei, lembra? Sirtuína, a MPK, mTOR, e dependendo de como você modula essas vias metabólicas, você vai envelhecer mais devagar, vai envelhecer com mais qualidade de vida, com mais saúde. Então agora eu estou mais tranquila. Né? E pode ter, assim, ainda estudo in vitro, estudo laboratório, mas mostrando benefício para a pele, mulheres com benefícios para acne, modulando ali o Propionibacterium acne, que é o causador na acne. Sim, então agora eu posso envelhecer tranquila, né? Que agora tem tudo isso aí. O Dr. Daniel vai cuidar de mim, ele já cuida, mas vai cuidar mais ainda. E eu vou envelhecer novinha, assim, ó. Né, Daniel? Isso. Então fala pra gente aqui aonde você atende, né? Aonde é seu consultório? Então, eu atendo no Instituto Daniel Braga, ali no Jardim Botânico, na rua Jardim Botânico 674, sala 318. Se precisar de um contato, é só falar com a Tatiana, 99536-2656. Sim. Então tá, então fica aí. A gente está terminando por aqui. Um grande beijo para vocês. E só lembrando que os chineses, tá, gente? É que a gente tá brincando aqui que toda vez que a gente tá dormindo, assim, fazendo aula, tem um chinês estudando. E aí ele tá sempre publicando mais do que a gente, trabalhando mais, porque eles são super dotados, né, de QI. Então é isso, tá, gente? Foi só uma brincadeira. E a gente vai ficando por aqui, né, Daniel? Isso. Então um beijo para todo mundo e até a próxima. Até a próxima.